Vamos soltar? Vamos embora. Essa aqui, ó. Essa também do Latuf lá de 2014. Que possível tema da atualidade a gente pode levantar a partir disso, gente? Intolerância, uma das grandes apostas, inclusive, né? Homofobia, transfobia, LGBTfobia, né? Sim. Todas. Mas a gente tem uma questão específica, né? A gente está, obviamente, vendo esse indivíduo com as cores LGBT sendo, de certa forma, ameaçado. Mas ameaçado por quem? Essa é a grande questão. A bancada Pode pensar na bancada do boi, bala e bíblia, exatamente, A né? gente não pode dizer que é a igreja especificamente. Porque olha só, aqui a gente tem, obviamente, um símbolo religioso cristão, que é a cruz. Só que esse cara que está apontando aqui para esse grupo, para essa minoria, ele está apoiado aonde? Ele está apoiado no Congresso Nacional, certo? Então aqui a gente está falando de um grupo político de orientação cristã. E é importante a gente pensar nisso para a gente não fazer generalizações. Se a gente fala que a igreja, ou as igrejas, ou todos os cristãos, a gente está fazendo uma generalização que é problemática. Então aqui a gente pode falar sim de uma bancada cristã do Congresso Nacional, certo? Por exemplo, vocês podem citar, como já foi dito aí, a bancada evangélica, que hoje é a principal militante para que os direitos LGBT não sejam instituídos como lei. Uma observação boa para isso é a questão da criminalização da homofobia. Gente, no Brasil não tem ainda a criminalização da homofobia. Se esse tema aparecer para nós, você vai pensar em proposta de intervenção para tentar fazer com que a criminalização da homofobia no Brasil seja efetivada. Recentemente, o Senado lançou uma consulta pública sobre a questão da homofobia, mostrando se a população era favorável ou contrária à questão da criminalização e querendo saber qual seria a opinião das pessoas a respeito disso. No plano do segundo governo da Dilma, tinha o objetivo de fazer essa criminalização. Obviamente, com a troca de governo, a gente não sabe muito bem como vai ficar isso. Só que, como temos uma consulta pública, é uma possibilidade de que essa criminalização de fato ocorra. Por enquanto, pensando em Enem, caiu a homofobia, proposta de intervenção, pode falar da criminalização, pode falar também de outra coisa que eu vou repetir na aula de hoje, Disque 100. O Disque 100 diz que direitos humanos, mesmo com a troca de governo, continua existindo, é eficiente, é muito bom. Grande problema relacionado ao Disque Direitos Humanos, que serve basicamente para todos os grupos minoritários. Homossexuais, negros, mulheres, índios, deficiente físico, todas as minorias são atendidas pelo Disque 100. O problema é quem realmente sabe como ele funciona, quem realmente sabe que pode ligar para o Disque 100, dica. Um dia, pega em casa e liga no Disque 100. Faz o teste. Aí eles falam assim, ó, para denúncias relacionadas com a Mas não situação é trote, tá, gente? Não dê trote. Em trote. Para a situação X, diz que 1. Para a situação X, diz que 2. Para a situação X, diz que 3. Eles te contam todos pelo Disque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que vai ter 8. Eles te contam todas as minorias que podem ser atendidas pelo Disque Direitos Humanos. É importante que depois você dê uma ligada e quando for chamar o atendente, você desliga, porque senão vira trote. Beleza? Um dia Disque 100 para você saber como é que funciona. Beleza? Perdão, vamos embora. Exatamente. Que isso. Gente, importantíssimo lembrar que o Enem quer que a gente considere a pluralidade étnica, cultural, sexual. As minorias, elas são aí um objeto importante para lidar com a prova do Enem. Aqui tem uma nova questão que pode ser levantada também, que não é porque caiu no ano passado, 2014, que não pode cair novamente agora, tá? Que é a questão do gênero. Teve a questão da Simone de Beauvoir, polêmica, muita gente interpretou mal, dizendo, não, nasce-se mulher sim, né? Biologicamente, a questão do gênero está associada a aspectos culturais, a aspectos construídos pela tradição.
Um exemplo que a gente pode trazer rapidamente aqui, de como que questões relacionadas à mulher e a homem são construídos culturalmente, é, por exemplo, a gente tem uma maioria de mulheres com cabelo comprido e de homens com cabelo curto. Naturalmente, cabelo de mulher cresce mais do que de homem? Não, mas culturalmente se instituiu que mulher usa cabelo comprido, homem usa cabelo curto. Obviamente, isso não é absoluto. Unhas pintadas, tem algum homem de unha pintada aqui? Pode haver, tá, gente? Isso não diminui nada a masculinidade, a nossa discussão aqui, ela até corrobora. Mas mulheres têm, não tem? Tem mulher de unha pintada, ou seja, mulher nasceu com unha pintada? Não. É isso que Simone de Beauvoir está separando entre sexo, aspectos biológicos e gênero, elementos culturais. Isso é importantíssimo. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, porque essa semana, inclusive, acho que foi ontem, saiu a notícia de que em BH vai abrir a Escola de Princesas. Né? Essa Escola de Princesas, ela é uma forma de criar essa construção do gênero feminino. Né? A menina ela vai lá para que o gênero feminino seja construído sobre ela. Ela vai aprender várias coisas que se pressupõem socialmente, por causa dessa construção, que sejam coisas de menina. Né? Aí. Bom, a questão importante é saber o que é identidade de gênero. É como a pessoa se reconhece. Ela pode ter nascido biologicamente homem ou mulher, mas não se reconhecer a partir dos padrões culturais com aquilo que se espera do macho ou da fêmea, porque tudo é o que se espera. Se espera que mulher tenha os cabelos longos, as unhas pintadas, brincos e tudo mais, seja delicado, e se espera que o homem seja da forma oposta, cabelo curto e tudo mais. Então é importante a gente lembrar disso. Identidade de gênero é como a pessoa se identifica, mas tem mais. Exato. É importante mais que você saiba diferenciar cada um desses conceitos, gente. Sexo, como o Gabriel acabou de falar, está relacionado à biologia do indivíduo, não é? Então o sexo é masculino ou feminino. Claro que, mesmo dentro da biologia, existem aqueles que não são nem masculino nem feminino. Existem, por exemplo, sei lá se é verdade ou se é mito isso mesmo, os hermafroditas, né? Mas biologicamente isso pode existir. Não é tudo ou preto ou branco. Existem as áreas cinzas aí. Tranquilo? Sexualidade. Sexualidade pode ser considerada também orientação de... orientação sexual. Sexualidade... Orientação. Para a redação, você não não vai escrever no seu texto, de jeito nenhum você vai usar opção sexual. Sim. Por que é importante você não usar a opção sexual? Falar de opção, você está colocando como pressuposto que a pessoa escolheu ser homossexual. Obviamente, no Brasil, pela situação que a gente tem, inclusive, em relação aos homossexuais, acho que dificilmente alguém faria essa escolha. Outra coisa importante, você nunca vai escrever no seu texto homossexualismo. O termo do seu texto, homossexualidade. E se por um acaso você tiver que escrever travesti, você vai falar a travesti ou o travesti? A travesti, tá? Se você falar que você vai escrever traveco, nós vamos ter problema de cultura. E se for traveco é a ou o, não é nada, tá? Você não vai escrever esse tipo de texto. Tudo bem, gente? Beleza. Bom, então vamos lá, é o seguinte, só conferindo aqui. Gente, Só só... tá funcionando. Desculpa. Não, não. É o seguinte, o Marcelo falou desses dois termos, né? Homossexualismo e orientação sexual. Você tem que ser coerente, né? Se você fala homossexualismo, você está pressupondo escolha, não é? Então você vai contra o termo de orientação sexual. Então, para você ser coerente, você tem que usar os dois termos em conjunto. Você vai falar homossexualidade e orientação sexual, beleza? Por questão até de coerência. E como o Gabriel disse aqui também, existem a identidade de gênero e como a pessoa se identifica, ela se expressa. Então existe a identidade e a expressão de gênero. Tranquilo? Professor, Pois não. não vai usar gay no texto, por ele ter uma conotação pejorativa, porque, tipo assim, tem os movimentos gays da década de 60, 70, da época dos hippies. Não, acho que pode. colocar? Até o LGBT, né? LGBT,
A sigla inclui o nome gay, é lésbicas, gays, bis e transexuais. Então eu não vejo problema de você usar o termo gay em uma redação, não. Óbvio que fica mais formal, mais bonito você usar homossexual. Se você for falar de uma relação, mais que falar de uma relação homoafetiva, aí te passa uma propriedade, né? E outra coisa, quando a gente fala homossexualidade, a gente está falando de orientação sexual. Mas quando a gente fala de uma relação, é interessante a gente falar homoafetividade, porque as pessoas não se relacionam simplesmente para fazer sexo, não é? As pessoas se relacionam por uma questão afetiva. Então pode falar de uma relação homoafetiva que fica perfeito na sua relação. Dica importante, aproveitando, sempre que a gente tiver dúvida em relação a um termo que a gente quer usar no texto, uma boa referência para nós vai ser a forma que o motivador trata a mesma questão. O que eu quero dizer? Às vezes você olha para o texto e fala assim, vamos sair um pouco da questão do homossexual e falar sobre racismo. Eu posso falar negro? Dica, se o motivador escrever negro, eles estão liberando que você utilize o termo negro. Mas, obviamente, o que é melhor que usar negro? Afrodescendente. Já usei afrodescendente 2 vezes, não quero repetir o termo. Vai lá no texto motivador e vê o que no motivador eles usam. Ah, no motivador eles usam negro. Beleza, pode usar negro no seu texto também, que tá tudo certinho. A mesma coisa relacionada a gay. Ah, não tô querendo usar gay. Olha, pode usar gay. Mas, tô com medo? Se te der medo, olha no motivador o que está acontecendo. Um tema que fala sobre homossexuais, com certeza vai ter a palavra gay, pelo menos quando for falar da sigla, que significa que pode usar no robô. Beleza? Falando sobre o racismo e sobre os termos, atualmente o movimento negro faz questão de usar a palavra preto, inclusive, sacou? Então, se vocês souberem argumentar bem e explicarem, ou se o texto motivador trouxer essa palavra, não está errado, não, tá, gente? Se você tiver tempo suficiente também para explicar isso. É tempo e linhas suficientes, né? Alguma coisa mais sobre esta charge aqui? Tudo tranquilo? Então, intolerância, né, direitos LGBTs e uma coisa importante, Estado laico, ok? Ninguém falou sobre isso. A ideia de que o Estado laico não é ateu. Uma coisa é a construção da sociedade cristã ocidental que leva preceitos morais cristãos como base para reger a vida em sociedade. E outra coisa é pensar no seguinte, é pensar quando a religião determina como todos os outros grupos devem se comportar. E aí a gente entra também na intolerância religiosa. Beleza? São temas aí importantes para se pensar. Eu gostaria também de destacar aqui alguns teóricos importantes sobre a questão do gênero, ok? Simone de Beauvoir, já caiu na prova do ano passado, vocês já se familiarizaram, mas também tem uma historiadora, filósofa, chamada Judith Butler, ok? Ela é importante, ela diz que o gênero, ele não é fixo e independe aí das questões reprodutivas.